Olá, amigos. Olá, meus irmãos. A paz do Senhor. Júlio Adriano, com você todo ano. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, porque eu tenho uma palavra do coração de Deus para a sua vida. Você que possui, que porta a Bíblia Sagrada, seja na versão material ou na versão digital, abra comigo no livro de Ezequiel, capítulo de número 37, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, porque eu tenho uma palavra do coração de Deus para a sua vida. O versículo é o de número 11 para a nossa meditação. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Nessa introdução dessa mensagem, eu quero tematizá-la como secos, cortados e sem futuro. Mediante a leitura desse texto, eu quero introduzir dizendo quem era Ezequiel. O nome Ezequiel significa Deus fortalece ou Yahvé ajuda. Ezequiel estava dentro de um cativeiro causado por um déspota chamado Nabucodonosor. E esse cativeiro que outrora foi profetizado por Isaías e por Jeremias está se cumprindo em Ezequiel. Ezequiel é contemporâneo de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias e Misael. Contudo, o seu futuro não é como o dos 4 amigos, porque enquanto os 4 estão no palácio, Ezequiel está sendo um morador ribeirinho, está morando na beira do rio da Babilônia. E o Senhor o chama para falar grandes revelações. Ezequiel está dentro da Babilônia e Deus vai usar a sua vida como símbolo, não só através de palavras faladas, mas no próprio exemplo. Ezequiel, durante a deportação para a Babilônia, ele perde a sua esposa, viúvo e longe da pátria, ele recebe o chamado do Senhor. E na maioria das vezes, quando Deus se refere a Ezequiel, ele o chama de filho do homem. E o Senhor sempre lhe dizia: filho do homem, põe-te de pé, que eu falarei contigo. Acredito eu que esse põe-te de pé não é a posição física, mas é um chamado a redobrar a atenção. É um chamado a focar no que Deus irá dizer. Durante o seu ministério, Ezequiel sofre perseguições, Ezequiel sofre privações, mas ele consegue entregar
consegue entregar toda a mensagem do Senhor. Ele tem várias e várias visões, há visões dos querubins, há visões da águia. Mas o capítulo que eu quero abordar é o 37, onde vai nos dizer acerca do Vale de Ossos Secos. O Vale de Ossos Secos ele não aconteceu realmente, é uma visão. E ele vai contar que ele estava andando, mas enquanto ele andava, veio a mão do Senhor e o levou sobre um vale. Ele começa a reparar e ele percebe que aquele vale não era um vale de flores, não era um vale de águas, não era um vale de coisas boas. Era um vale que estava cheio de ossos secos, e ele diz, sequíssimos. E ele relata que a mão do Senhor o fez andar sobre o vale. E de repente, quando ele ainda está andando, ele ouve uma pergunta, o próprio Deus lhe perguntando, Filho do homem, poderão viver esses ossos? E ele diz, Senhor Jeová, tu o sabes. Então o Senhor lhe diz, Filho do homem, profetiza a esses ossos e diz, ossos secos, ouvi a voz do Senhor. E ele diz, profetizei segundo a ordem que foi me dada. Ele diz, enquanto eu profetizava, um reboliço aconteceu. Cada osso se ajuntou ao seu osso e carne começou a crescer. Cartilagens começaram a crescer e aquele vale de ossos secos se tornou num grande exército muito numeroso. Mas ainda lhe faltava algo e o Senhor pergunta para Ezequiel, o que está faltando nesse exército? E ele diz, falta o Espírito. E o Senhor lhe diz, profetiza esses ossos e sopra o vento e enche-os de fôlego. Depois que essa visão aconteceu, vem a explicação dessa grande visão. E o Senhor, ele vai dar nome, ele vai dar endereço, e ele vai dizer que aqueles ossos secos eram a casa de Israel. E ele relatou que a casa de Israel estava dizendo que ele já não tinha mais contato, eles estavam secos, cortados e já não tinha mais expectativa de uma melhora. E é aqui que eu começo a pregar sobre as 3 características do afastamento de Deus. As 3 coisas que o afastamento de Deus ele vai gerar na vida daqueles que o fazem. A primeira coisa que se faz a quem se afasta da presença de Deus é secar. Uma coisa seca, ela é desprovida de água. E todo ser vivo, ele necessita de água. A água é vida. O ser humano ele é constituído 70% do seu corpo de água. Ou seja, o afastamento da presença de Deus é a mesma coisa que abrir mão da vida, a vida verdadeira, a vida plena. E Israel estava assim.
Acredito eu que no meio daquele cativeiro, ele já não estava mais vivendo. É bem verdade que eles estavam sobrevivendo. E quantas pessoas assim que se afastaram da presença de Deus, já não oram mais, já não jejuam mais, já não lêem mais a Bíblia Sagrada. E aos poucos o pecado começa a tomar conta da sua vida. E Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então o afastamento de Deus, ele vai gerar a morte. Existem 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e a morte eterna, que é o lago de fogo. E é sobre essa segunda morte que eu estou dizendo que acontece. O afastamento de Deus, ele gera a morte espiritual. O Espírito Santo se afasta por causa do pecado, porque não consegue habitar, não consegue coabitar no mesmo espaço de pecaminosidade. Aquela pessoa que outrora tinha um brilho diferenciado, agora está com aparência seca, como se fosse uma flor que se murchou, algo que está morrendo aos poucos. E quantas pessoas nós não vemos por aí com essa característica? Está seco, seco também de emoções, seco de sentimentos. Um século onde a informação faz parte, um século onde a globalização entrou, as pessoas estão vivendo como se fossem máquinas, estão secas, insensíveis, faltando empatia, faltando emoção. E essa é uma característica de quem se afasta de Deus, a insensibilidade, porque Deus é amor. E quanto mais nos aproximamos de Deus, mais o amor de Deus nos envolve e nós conseguimos transmitir isso para aqueles que estão ao nosso redor. Quando você vê uma pessoa que não ama, uma pessoa que não tem sentimento, uma pessoa que não se emociona, pode saber que Deus está muito longe dela, que ela está a quilômetros de distância de Deus, porque é impossível uma pessoa cheia de Deus ser insensível, uma pessoa cheia de Deus ser indiferente. E essa era a característica do povo de Israel. Eles estavam secos. Mas aí vem a segunda característica, que é pior do que a primeira. Eles disseram: estamos secos e cortados. Isso é interessante porque muitas pessoas estão secas, mas a secura dela não impede ela de estar ligada. Mas o agir natural é que quando uma coisa se seca, ela se quebra, ela se desliga. Então a segunda característica do afastamento de Deus é o corte. Eles diziam: estamos secos e cortados. Cortados são aqueles que faziam parte, mas agora não gozam mais desse privilégio, não gozam mais dessa coisa boa de estar ligado. E eu te pergunto, será que foi Deus que cortou essa pessoa? Jamais. Porque ele diz que aquele que vem até ele de maneira nenhuma lançará fora. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Quanto mais perto você se aproximar de Deus, mais perto Deus se aproximará de você. Ele diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Desde o começo
Deus sempre quis estar ligado ao homem, mas o homem, por diversas vezes, ele quer se desligar de Deus. Assim como Adão se desligou no jardim, assim como Caim se desligou matando Abel, o homem, por várias das vezes, quer se desligar do Senhor, mal sabendo que o Senhor, assim como uma galinha, quer nos ajuntar para perto dele, quer cuidar da gente. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele há de cear comigo. Ele está à porta para cear com aqueles que abrirem. Eu não sei qual a situação que você se encontra, se está desligado, se está cortado, você sente que o céu está de bronze, como se Deus não falasse mais com você, como se você estivesse vivendo sozinho e abandonado. Mas eu quero dizer que isso pode ser revertido. Deus, ele quer te abraçar de novo. Ele quer te ligar de novo. Talvez você diz: foram pessoas que me cortaram. Você está enganado. Não existe nenhum ser do mundo que possa te desligar de Deus. A única pessoa capaz de te desligar da presença de Deus é você mesmo, através do pecado. Porque desde a morte de Jesus Cristo de Nazaré, o acesso é liberado. Não existe mais sacerdote, não existe mais véu, não existe mais linha, não existe mais cortina. O acesso ainda está liberado. Então se conecte a Deus, se junte a Deus, se aproxima dele. Não espere estar tudo bem para você buscar a face dele. Alguns dizem: eu vou parar de fumar para me ligar a Deus. Eu vou parar de beber para me ligar a Deus. Não, você não precisa parar. Vinde como estás, que eu vos transformareis. E aqui vem a terceira característica de quem se afasta de Deus. Eles diziam: estamos secos, estamos cortados, mas pior ainda, estamos sem futuro dentro da Babilônia. E por quê? Porque esse povo imaginava que nunca mais veria a terra de Israel. Contudo, Jeremias anteriormente escreveu dizendo: porque eu sei os planos que tenho para ti, diz o Senhor, plano de paz e não de mal, para dar a cada um o futuro a qual esperais. O Senhor poderia fazer voltar do cativeiro. Alguns pegaram a sua harpa, penduraram no salgueiro, e alguém dizia: cante-nos um hino de Sião. E eles diziam: como entoaremos a Deus em terra estrangeira? Não tem como adorar a Deus longe da pátria, porque Jerusalém era a capital da adoração. E eles não viam um retorno, uma regressão. Mas Deus vai usar um homem chamado Esdras. Vai usar a vida de um homem chamado Neemias. E vai fazer com que esse povo retorne para dentro de Jerusalém. E havia um futuro esperando. Quero dizer para você que me ouve, que é um futuro bom te esperando. Mas para ele te encontrar, é necessário se aproximar de Deus, buscar as coisas de Deus. Mateus 6, versículo de número 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
porque as demais coisas vos serão acrescentadas. O Espírito entrou sobre aquele vale de ossos secos e ele se tornou em um grande exército. Para a sua vida se fortalecer, para você ser conectado novamente, é necessário receber o Espírito Santo. Chame Ele, implore pela sua companhia e eu tenho a certeza que Deus vai te recompensar. Que Deus te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz.